Pronto, então a partir de agora está sendo gravada a nossa aula. E aí, como eu ia dizendo para vocês, a gente usou o que eu gosto de sempre usar, na verdade, sala de aula invertida, porque eu acredito que o aluno que consegue resolver uma atividade de uma proposta de sala de aula invertida, ele consegue aprender até um pouco mais, porque ele vai pesquisar, né, além do que das informações que eu passo em sala de aula. Inclusive, alguns alunos disseram que estavam com dificuldade em resolver, entrar em contato comigo. E aí, quem entrou em contato comigo e disse que estava com dificuldade em resolver, eu mandei o link de uma videoaula, onde eu explico sobre função, e dentro das funções eu explico o que é uma função injetora, objetora e sobrejetora. Então, assim, quem pesquisou por si só e conseguiu resolver, muito bem. Quem pediu ajuda, eu disponibilizei a ajuda. E para quem não conseguiu resolver, porque não conseguiu entender e não pediu ajuda, a partir de agora, está corrigindo com vocês a atividade. Eu E consegui resolver, só que eu não entendi nada. isso me preocupa. Como você conseguiu resolver se você não entendeu nada? Entende? Como foi que você conseguiu resolver se você não entendeu nada? Se foi lá no Braille, sendo honesto, Não, professora, foi o milagre de Deus mesmo. milagre de Deus. Ok. Então, assim, como eu ia falando aqui para vocês, né? Eu vou estar corrigindo a atividade para vocês e explicando também o que é essa função, essa parte da função, tá bom? Quando reconhecer um gráfico de uma função injetora, objetora, sobrejetora. Mas antes disso, eu vou fazer a frequência de vocês, vou começar hoje com o primeiro ano A. Hoje que são 14, é isso? 14. O ano tá passando bem ligeiro, hein? Muitíssimo. Aleph Riquelme. Presente. Ana Rebeca. Bianca Aires. Camila Daniele. Carla Thaís. Emanuel Romário. Felipe Emanuel. Presente. Francisco Cleilson. João Gabriel. Presente. José Nicolas. Presente. José Vitório. Júlia Alves. Presente. Lara Ketchum. Larissa Rodrigues. Presente. Levi Ferreira. Lívia Rayane. Luiz Mateus. Presente, tia. Maria Presente. Eduarda. Presente. Marília Campos. Presente. Milena da Silva. Presente. Milena da Silva Rodrigues. Presente. Moisés de Lima. Nayane Ferreira. Paulo Natan. Pedro Felipe. Pedro Átila. Rafael Leite. Presente. Raul David. Thalita Kelly. Presente. Partindo agora para o primeiro ano B.
Alice Tainara. Antônio Henrique. Avisando aos colegas que estão saindo da nossa reunião, sem que a aula tenha nem começado, tá? A presença de vocês será removida caso vocês não estejam ao final da aula, ok? Samara, eu saí porque eu apertei aqui sem querer no botão de desligar. Não, eu compreendo, quem aperta sem querer acaba voltando, né? Mas é porque eu já vi. Samara, Jamile tá querendo entrar. Quem tá pedindo para entrar? Carla Jamile, ela tá. Não tá. Pede para ela mandar o convite novamente. Tá? Tá ok. Então, assim, retomando o que eu falei para vocês. Quem sai antes de a aula terminar, não fica presente, tá bom? Então, continuando aqui. Antônio Henrique. Ana Tamires. Ana Cristina. Ana Clara. Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Selena. Presente. Beatriz de Amorim. Carla Jamile. Presente. Carlos Vinícius. Presente. Helenilton. Helenilton. Certo, Carla, coloquei sua presença. Samara, na hora da chamada, a minha internet caiu, pois você ouviu o meu presente? Você é do primeiro ano A, Eduardo? É, o primeiro ano A. Acho que eu coloquei sim. Tia só colocou minha presença, tia. Luiz Matheus. Coloquei. Maria Eduarda, como é que você tá? Coloquei, Maria Eduarda. Manuel Bezerra. Francisca Sara. Francisco da Chagas. Francisca Cailhane. Francisco Mateus. Ok, Jamil. Deus. Giovanni. Gleilson. Gleilson. Já ligou, é? Pega o roupão. Ian. Presente. Iago. Yara. Presente. Igor Leone. Ítalo Queiroz. Presente. Ítalo Cauã. João Vitor. Josefa Maria. Presente. Kaique de Souza. Letícia de Lima. Luiz Felipe. Maria Luísa. Marcos Pinheiro. Presente. Matheus Alves. Mário César. Marcos Vinícius. Presente. Myron Chagas. Márcia Calim. Olímpia Maria. Otília Eliene. Pedro Lucas.
Rones. Samiel. Sara Kelly. Presente, professora. Sidney. Presente. Tainara Lopes. Presente. Tainara Maria. Tainara Vidal. Presente. Vitor Gabriel. Vitória Vieira. Werderson. Gabriel Oliveira. Paulo Rian. José Edson. Miguel Vinícius. Oi, Raí. Tu tá na que chamada? Primeiro A ou primeiro C? Eu tô no primeiro B. Ok. Viu? Vitor Emanuel. Agora a gente tá indo pro primeiro C, Raí. Antônia Vladiana. Antônio Josenberg. Ávila Roberta. Beatriz dos Santos. Presente. Edilane. Presente. Francisco Ferreira. Francisco Reginaldo. Tô aqui. Jefferson de Carvalho. Janiele. Presente. Niclésio. Jarlene. Javé. Marcos Willa. Maria Lidiana. Presente. Maria Marina. Presente. Maria Raíssa. Natália da Silva. Rafael Peixoto. Raí Rodrigues. Presente. Roseline. Vitória Pinheiro. Presente. Vitória Rebeca. Presente. Ok, galerinha. Vou pedir agora licença para vocês para desligar minha câmera e começar a apresentação, tá bom? Feliz aí pela galera que está conseguindo participar agora com a gente, né? Eu vi que alguns de vocês já recebeu o tablet, então isso vai ser uma ajuda aí durante esse processo de ensino remoto e provavelmente também no ensino híbrido. Então, fico muito feliz quando eu vejo que a gente está conseguindo aumentar aí a quantidade de alunos que têm acesso, né? Que conseguem ter acesso às nossas aulas ao vivo, né? Eu acho que a qualidade da informação ela fica melhor quando é na aula ao vivo do que em uma aula gravada ou apenas consulta pelo WhatsApp ou apenas impresso, né? Então, fico feliz que algumas pessoas que não eram alcançadas agora estão sendo alcançadas. Natália Sede, qual sala? Natália, que acabou de entrar, Natália, primeiro C. número onde C, vou colocar aqui a frequência.
Estão me ouvindo? Dá para ver direitinho a imagem? Sim. Então, assim, falando aqui sobre função sobrejetora, injetora e bijetora. O que seria uma função sobrejetora, pessoal? A função sobrejetora é aquela função onde você tem... Vocês lembram o que é função, né? Para que seja uma função, é necessário que exista uma relação entre o conjunto A e o conjunto B, onde nenhum dos elementos do conjunto A fique sem enviar uma flecha, né? E onde nenhum desses elementos envie mais de uma flecha para um correspondente em B, não é isso? E o que seria uma função sobrejetora? A função sobrejetora é aquela onde eu tenho, tá certo? O meu conjunto imagem igual ao contradomínio. O que seria isso? A gente lembra que aqui nós temos o domínio, né? O conjunto A é o conjunto domínio, é quem envia as flechas. O contradomínio é todos os elementos que estão no conjunto B. E o conjunto imagem são aqueles que recebem as flechas. Eu acho que vocês lembram disso. Então, o que seria uma função sobrejetora? Seria aquela função onde todos os elementos de B, eles estão recebendo flecha. Ou seja, o conjunto B é a própria imagem, certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o contradomínio, que é 0, 1, 2 e 3, o contradomínio, que é 1, 2, 5 e 10, e se todo mundo do contradomínio está recebendo flecha, logo a imagem também é 1, 2, 5 e 10, certo? Então, o que é uma função sobrejetora? É aquela função onde todos os elementos do contradomínio estão sendo flechados, onde todos eles têm um correspondente em A. Vocês conseguem entender isso? Sim. 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 Sigamos. O que é uma função injetora ou uma função injetiva, pessoal? A função injetora ou injetiva é aquela em que cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. Ou seja, pode até ser que faltem elementos lá no contradomínio que não tenham sido ligados. Mas cada um lá que está no conjunto imagem, que corresponde ao conjunto imagem, só recebe uma flecha de um correspondente ao conjunto A. Ou seja, você perceba aqui, ó, o 2, ele está recebendo a flecha do 1, o 4 do 2 e o 6 do 3. Ou seja, É tipo multiplicando? Oi? É tipo multiplicando? Porque 2 vezes 2, 4. Não? Não, até parece, né? Esse exemplo está parecendo isso, mas não. O que seria uma função injetora ou injetiva? É aquela onde cada elemento da imagem recebe uma flecha de um correspondente em A diferente. Ó. O 1 ele está mandando para o 2. O 2 ele está mandando para o 4. O 3 ele está mandando para o 6. Como é que não seria uma função injetora? Por exemplo, se esse 2 aqui, ó, ele estivesse mandando para o 4, certo? E esse 3 aqui também estivesse mandando para o 4. Aí já não seria... Se o 2 estivesse mandando para o 3, mesmo assim ele continuaria sendo uma injetora, né? Uma função? Se ele estivesse mandando para o 3 e não estivesse enviando para o 4, seria, certo? Certo. E quando é que a minha função ela é bijetora? Então, olha, sobrejetora, todo mundo que está lá no contradomínio, ele está recebendo flecha, ou seja, o contradomínio é a própria imagem. Na função injetora ou injetiva, eu tenho que cada elemento lá da imagem recebe uma flecha de um elemento diferente do conjunto A. E na bijetora? Na bijetora, tanto ele é sobrejetora, como é injetiva. Por isso que é bijetora, ou seja, tem as duas funções. Ou seja, perceba que o contradomínio aqui, ó, ele é a própria imagem, ou seja, todos os elementos estão ligados, e cada um desses elementos está recebendo uma flecha de um indivíduo aqui, ó, diferente no conjunto A. Tá vendo? Consegue entender? Consigo sim. Então, vamos seguir. Alguém ia falar? Não? Então, olha aqui, vamos analisando aqui antes de eu colocar qualquer coisa na tela. O conjunto AB, ela é uma função injetora, bijetora ou sobrejetora? Sobrejetora? Sobrejetora.
Ela é sobrejetora por quê? Porque ela tá recebendo flechada. O contradomínio tá recebendo as flechas? Porque todo mundo do contradomínio está recebendo as flechas, certo? Ela é sobrejetora. Ela é mais alguma coisa? Não. Sobrejetora? Ela é bijetora. Por que que ela é bijetora? Porque ela também é. Estão recebendo as flechas e não está sendo igual. Não estão mandando uma, por exemplo, para A não está mandando para D e para E ao mesmo tempo. São diferentes. Certo. Muito bem. Então, só respondendo aqui o chat, certinho? Então, assim, o que a gente percebe aqui? Que também é injetiva, né? Ó, perceba que cada um desses elementos em A está mandando para um elemento diferente aqui em B. E nenhum desses elementos em B está recebendo de mais de uma aqui em A. Logo, a nossa função é bijetora, porque ela é injetiva e também é sobrejetora, certo? A função é bijetora. E aqui nessa daqui, MN. Subjetora. Eu acho que é injetora. Ela é injetora. Subjetora. Como? Alguém falou aí muito timidamente. Não escutei direito. Repete, por favor. Indigetora? Matheus, você falou agora. Marília, fale. Marília? É sobrejetora. 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 Porque todos os elementos do contradomínio estão sendo flechados. Então, ela é sobrejetora, Marília. Ok. Como foi, Marcos? Você falou agora? Eu disse sobrejetora. Sobrejetora, certo. Matheus, você tinha falado o quê? Indigetora, até porque eu tô tão confuso de que eu tô falando. Ok. Ela pode ser chamada de função injetiva também? Ou Não. Por que não? Sim. Porque elas estão sendo ligadas. Está mandando para o mesmo. Isso. Aí B estão Não, para que C. é Não pode. indigetora. Explico sim. Quando é que ela é bijetora? Quando ela tanto é sobrejetora quanto ela é injetiva ou ingestora. Quando é que isso acontece, pessoal? Sobrejetora é quando a imagem é o próprio contradomínio, né? Ou seja, todos os elementos que estão no conjunto B estão recebendo flecha. Então, essa aqui a gente viu que ela é sobrejetora, porque todo mundo que está no conjunto B está recebendo flecha. E ela é injetiva quando apenas um elemento do conjunto A está enviando flecha para o conjunto B. Aqui acontece, ela é injetiva aqui? Sim. É? Não. Não. Perceba que o A, ele está mandando flecha aqui, ó, para o P, e o B também está enviando flecha para o P. Assim como o C está enviando flecha para o Q e o D está enviando flecha para o Q. Ou seja, mais de um correspondente em A está ligado a B, tá certo? Então, não. Essa função, ela não é bijetora, tá certo? Não é bijetora porque existem elementos diferentes do domínio que possuem a mesma imagem. Logo, ela não é injetora. Ela é apenas sobrejetora, tá certo? Samara, então, quando ela foi injetora é porque os dois lados estão mandando lado. É isso? Oi, como é, Marcos? Eu tô dizendo, ela só vai ser injetora quando os dois lados estiver mandando flecha. É isso? Ela só vai ser bijetora quando ela for sobrejetora e também for... Gente, agora deu um branco no nome. Injetora. Ó, perceba aqui, ó. Para ela ser injetora, todo mundo que está no conjunto A tem que mandar uma única flecha para o conjunto B. Certo? Então, quer dizer, se for injetora, é bijetora, tia? Não. Preste atenção.
eu tenho uma função bijetora, que é quando ela é as duas coisas. Eu tenho a função sobrejetora, que é quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio, ou seja, quando todo mundo lá do conjunto B está recebendo flechas. E eu tenho a função injetora, que é quando os elementos do conjunto A, eles estão enviando uma única flecha para o conjunto B, certo? Cada elemento desse aqui envia apenas uma única flecha para o conjunto B. E além de enviar cada um apenas uma flecha para o conjunto B, não pode acontecer, por exemplo, o A enviou para o D. O B não poderia enviar para o D, certo? Porque se ele enviasse, já não era uma função injetora, certo? Olha aqui a diferença entre o conjunto AB e o conjunto MN. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Cada um dos elementos está enviando uma flecha para um indivíduo diferente em B. Todo mundo em B está recebendo flecha. Então, ela é bijetora. Nesse segundo exemplo aqui, ó, perceba que o A está mandando flecha para o P e o B está mandando flecha para o P. O C está mandando flecha para o Q e o D está mandando flecha para o Q. Então, nesse caso aqui, ela não é injetora. Por quê? Porque aqui a imagem, que é P e Q, ela está recebendo flecha de indivíduos diferentes no M, tá certo? Então, Samara, ela só é sobrejetora. Oi. então, só entendendo aqui o meu raciocínio, então quer dizer, vamos dar um exemplo, que o lado D, E, F tá mandando pro lado A e o lado A tá mandando pro lado B. Então, quer dizer, nesse caso, ela seria injetora, porque os dois lados estão sendo flechados. É isso? Ó, preste atenção, Marcos. Apenas o domínio manda flecha, tá? Você imagina que o domínio são os elementos que estão sendo relacionados lá na lei de formação. O contradomínio são os valores de referência que tem lá para ser ligado ao domínio, tá certo? Para ser ligado ao domínio. Quando o meu domínio, ele tem os elementos lá, e eu consigo, por exemplo, D, E e F, todo mundo recebe a flecha, eu digo que o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é aquele que recebe as flechas lá dentro do contradomínio. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, RS. Quem é o conjunto imagem aqui? D, E e F. D, E e S. E e F, certo? Quem é o contradomínio? G A, e B, C. ABC. Ó. Não, contradomínio. GH. G, H. F, G e H. D, E, F. F, G e H. Quem é o domínio? ABC. ABC. A, B, C. Nesse caso aqui, ó, dessa função, ela é Injetora. injetora, bijetora, ela é o quê? Injetora. 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 Por que ela é injetora? Injetora. Ou sobrejetora. Não é sobrejetora porque Oi? Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu diria que ela era sobrejetora. Ela é sobrejetora, Injetora. 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 Por que ela é injetora? Porque Porque não tá mandando para a mesma letra. Não tá mandando para a mesma letra. Isso, cada uma tá Exatamente, mandando porque pra não está mandando para a mesma letra aqui no contradomínio. E por que ela não é sobrejetora? Porque sobram elementos do contradomínio. eu quero dizer, tia, quando sobra é sobrejetora, é, tia? Não. Quando não sobra, é sobrejetora. Certo? Quando não sobra, é sobrejetora. Tá? Se sobrar, não é sobrejetora, tá? Então, ela não é bijetora e ela também não é sobrejetora, porque sobrou elementos aqui. Essa função, ela é injetora, tá? E esse exemplo aqui, ó. Era isso, Samara, que eu estava perguntando à senhora. Então, quer dizer que ela é injetora quando sobrar elementos, é isso?
Não, ela é injetora quando cada elementozinho do B, certo? Ou seja, do segundo conjunto contradomínio, ele recebe uma flecha de um elemento diferente do conjunto A, ou seja, do domínio, e também quando, por exemplo, aqui o D, ele não recebe uma flecha de A e B, certo? Entendi. Ok? Então, ela não é sobrejetora, porque sobrou elementos, tá certo? E logo, se ela não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Porque quando é que ela é bijetora? É quando, ao mesmo tempo, ela é injetora e sobrejetora. Nesse exemplo aqui, FT, Ela não é nem sobrejetora, nem injetora. Eu acho que é Ela bijetora. ela é Bijetora. bijetora, porque todo mundo tá dando flechada. Ela não é. Oxi, oxi. gente, oi, oi. 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 Nesse caso aqui, ela é o quê? Ela não Ela é pode nada. Ela nem é Ela não sobrejetora, é nem nenhuma é. coisa nem outra. Muito bem, ela não é nada. Então, ela não é nem injetora, nem bijetora, nem sobrejetora, tá certo? Aí a gente entra, pessoal, para entender o gráfico de uma função sobrejetora, tá? No gráfico de uma função sobrejetora, nós notamos que a imagem da função é igual a B, imagem de F, igual a B. Não entendi nada, Samara. Preste atenção. Quando é que ela é sobrejetora? Quando todos os meus elementos em Y recebem uma ligação. Ou seja, todo mundo aqui em X tem uma ligação em Y. Nesse gráfico aqui fica melhor de entender. Preste atenção. Para que seja sobrejetora, todo mundo em Y tem que ter aqui uma ligação, certo? Então, olha aqui, ó, eu tenho o conjunto X, não é isso? E aqui o Y, o eixo X e o eixo Y. Perceba que todo mundo aqui em Y recebe uma ligação. Olha aqui, ó. O cume da minha parábola, ela vem parar aqui no finalzinho já de Y. Então, todo mundo em Y recebeu aqui, ó, uma flecha. Então, nesse caso, eu digo que minha função é sobrejetora. Quando é que ela não é sobrejetora, analisando o gráfico dela? Quando em Y sobra elementos sem nada. Ó. Preste atenção aqui, ó. A partir do 3, aqui, ó, sobrou, não tinha ninguém sendo ligado a ele. Logo, essa função não é sobrejetora. Vocês conseguiram entender? Não. Sim. Sim. Para quem não conseguiu entender, preste atenção. Quando é que ela é sobrejetora? Não é quando o contradomínio é igual à imagem, não é isso? Ou seja, todos os elementos do conjunto B, eles estão recebendo flecha, não é? Então, perceba aqui. Quem seria o conjunto B? O eixo Y. Então, o que acontece? Na função sobrejetora, nenhum dos elementos pode ficar sem receber flecha, ou seja, ficar sem correspondência. Logo, nesse primeiro gráfico, a função é sobrejetora, porque todo mundo aqui que está sendo ligado a Y está, de fato, tendo uma correspondência. E não sobra nenhum númerozinho em Y, nem na parte superior, nem na parte inferior, que não seja ligado. Agora, esse segundo exemplo, se você prestar atenção, a parábola só vai até aproximadamente aqui, acho que são 2. O 2. Acima dele, tá faltando ligação, tá vendo?
Tá sobrando, tá vendo? Então, nesse caso, ela não é sobrejetora, ok? Ok. Quando é que a função é injetora, pessoal? Graficamente, para a gente reconhecer se uma função é injetora, nós traçamos retas, certo? Paralelas ao eixo X, ou seja, aqui é o eixo X, você traça retas como se fosse semelhante aí à linha do teu caderno, certo? Se tocar em um único ponto, a função é injetora. Se tocar em mais de um ponto, a função não é injetora. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ela é injetora? Não. Não. E nesse Não. exemplo aqui? É sim. Sim. É sim, né? Sim. Então, ó, perceba. Se tiver Esse mais de daqui, 2 pontos, tia, não é injetora. isso. Nesse daqui, ó, é injetora ou não é? É sim. É, sim. Não. Sim. É essa? Tocou Não, é não. aqui, ó. É Tocou nada. aqui e tocou aqui. Não é injetora. E Sim. essa daqui, é injetora? É injetora. Sim. É. Sim. Né? E quando é que a função é bijetora? É quando, ao mesmo tempo, você traça as linhas paralelas e só toca em um ponto de cada vez, tá? E quando todos os elementos de Y também estão recebendo ligação, certo? Então, vamos prestar atenção aqui. Essa função aqui, ela é bijetora? É. Não. Não. Não, por que não? Todo mundo de Y está recebendo? Não. Ó, tá aqui, até aqui, todo mundo recebeu? Sim. É bijetora. Escalar é as retas paralelas. Toca apenas uma vez em cada ponto. Samara, eu tô confuso, viu, Samara? Vocês vão pegar esse material e dar uma estudadazinha, tá? Toca apenas uma vez? Sim, sim. 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 Então, toca só uma vez e todo mundo em Y recebeu, essa função é bijetora. E aqui? Não é Também. bijetora. Não é bijetora, por quê? Porque não tocou. Não toca. Porque não Porque tocou. tocou mais de uma vez, ó. Certo? Essa função aqui, ela é o quê? Ela é injetora ou bijetora? Injetora. Ela é injetora ou sobrejetora? Sobrejetora. Sobrejetora. Certo? Ela não é bijetora porque tocou mais de um lugarzinho, tá vendo? Eu sei que essa imagem tá muito ruim, mas dá para você entender pelo menos o sentido, tá? Ela é injetora quando? Tração reta paralela aqui, né? Toca só em um ponto, então, o X e o Y. Tá aqui, sobrou o elemento Y, mas não tem problema nisso, porque eu tô falando de função injetora, ou seja, traçando apenas as retas aqui paralelas, a gente tocaria só em um ponto. Sobrejetora, quando é que ela é sobrejetora, gente? Quando o Y, certo? Ele é totalmente correspondido, tá vendo? Todos os elementos de Y estão sendo tocados, tá? E essa função, ela não é injetora, porque ao passar uma reta, eu toco em mais de um ponto ao mesmo tempo. Então, ela não é injetora, ela só é sobrejetora. Essa daqui é bijetora, por quê? Porque traçando as retas paralelas, ela não toca em dois pontos e todos os elementos do Y recebeu flecha, então ela é bijetora. Essa daqui, ela não é nem injetora nem sobrejetora, porque sobrou elemento em Y e porque traçando a reta, né, a gente percebe que toca em mais de um ponto. E essa daqui nem função porque os elementos do contradomínio não estão todos correspondentes. Tem elemento enviando duas flechas para um só indivíduo lá em Y, logo não é função, tá bom? Samara, isso cai na prova com total e absoluta certeza, tá bom? Então... E tem como só mandar uma videoaula, tia, pra mim, que eu acho que eu vou precisar, tia, pra mim. Na hora.
Só preciso que grave, né, para poder dar certo. Não, tia, se Deus quiser, minha cachola vai entrar. Também quero. Vocês me pedem, me chamam lá no TV e pedem, tá bom? Manda logo no grupo, todo mundo pega. Atividade, tá? Aquela atividade que eu passei para vocês, corrigindo aqui em 3, 2, 1, porque daqui a pouco eu entro no aula. Atribuindo a x os valores de 1, 3 e 5, verifique se f de x é igual a 2x mais 1. É uma função injetora no conjunto dos números reais. Então, primeiro a gente lembra, né, o que é uma função injetora. É aquela em que cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio, não é isso? Então, você tem aqui a lei de formação, f de x igual a 2x mais 1, e aí você vai substituir onde tem x esses valores, o 1, o 3 e o 5. Então, ó, f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, f de 3. F de 3 é igual a 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E f de 5, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Eu posso dizer que essa função é injetora? Sim, Sim. Por quê, Marcos? porque sobrou contradomínio. Não, na verdade, porque cada um dos elementos no contradomínio vieram de números diferentes. O 1 deu origem a uma imagem 3, o 3 deu origem à imagem 7, e o 5 deu origem à imagem 11, ou seja, são elementos diferentes. Ou seja, cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. Então, ela é uma função injetora, tá certo? Ok? Ok. Ok. Essa questão da Unicef, da Unifesp. Há funções y igual a f de x que possuem a seguinte propriedade. Preste atenção na propriedade. A valores distintos de x correspondem valores distintos de y. Tais funções são chamadas de injetoras. Qual dentre as funções cujos gráficos aparecem abaixo é injetora, pessoal? Ou seja, recebe apenas uma ligação. Se eu traço reta paralela, tocada apenas uma vez. Qual delas? A, a gente viu nas aulas anteriores que é uma função constante. Não é nem função afim. Letra B. Letra B, ó, se eu passar uma reta paralela aqui, vamos aqui. Se eu passar uma reta aqui, ó, se eu conseguir fazer paralela, tá? Não sei se vai dar para fazer, ficou mais ou menos paralela. Tocou em 2 pontos ao mesmo tempo? Não. Tocou, cara, olha aqui, ó. Tocou aqui, ó. E tocou aqui. Ah, tô com medo, desculpa. Então não é injetora. Letra D. É assim. Letra D. A letra, Assim. presta atenção na letra C. Se eu passar uma reta bem aqui, ó. Eu toco em 2 pontos? Sim. Sim, eu toco Sim. aqui, ó. E toco aqui. Então não é injetora. Vamos analisar agora a letra D. Se eu passar uma reta aqui, eu toco em 2 pontos? Não. Não. Se eu Não. passar aqui, eu toco em 2 pontos? Não. E aqui? Não. Assim, você imagina que isso dá uma reta, tá? Então, essa daqui é uma função injetora. Vamos só verificar se é injetora. Se eu tocar, passar uma reta aqui, ela toca em 2 pontos? Sim. Logo, a gente acha que a letra D, né, é a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos para a terceira questão. Mas qual das duas? A de baixo ou a de cima? Porque lá em cima tem um D bem pequenininho, minúsculo. Não, mas aqui, ó, letra D, tá? Aqui, ó. Certo? Tá certo. Essa daqui. Que lindo. A gente vem para a terceira questão, o FOP Minas Gerais. Seja f de R em R, f de x igual a x ao cubo, classifique a injetora, sobrejetora, objetora. Então, a primeira coisa que a gente traz é a definição, né? As funções que são simultaneamente sobrejetora e injetora, elas são denominadas de bijetoras, tá? Portanto, elementos distintos do domínio possuem mesma imagem, possuem imagens diferentes, e o contradomínio e o conjunto de imagens são iguais. Isso é a definição de bijetora.
Olhando para essa mocinha aqui, a gente classifica ela como injetora, sobrejetora, Bijetora? bijetora, por quê? Eu classificaria como injetora. Eu acho que é Injetora, bijetora. Eu acho que é bijetora. bijetora. Por que bijetora? Bijetora Porque ela porque está ela tá passando ligada a um traço. único elemento. Isso, porque ela está ligada a um único elemento, passando o traço, né, Marcos? E o que mais? Porque só toca uma vez? Porque Porque só X, toca uma vez, porque X está ligando a isso. porque todos os elementos Y estão sendo ligados, né? Isso, até o final Y está sendo ligado. Então, é uma função bijetora. Muito bem. Agora vamos aqui. Defina a função abaixo e classifique a injetora, sobrejetora ou bijetora. Sobrejetora. Ela é o quê? Sobrejetora? Só sobrejetora, É bijetora. bijetora. Por que ela é bijetora? Eu diria que ela é Porque não bijetora. estão sendo ligados a flecha e nenhuma está sozinha. Exatamente. Porque tá todo mundo dando flechado um no outro. É o conjunto imagem, né? Ou seja, todo mundo recebeu flecha, e cada um dos elementos da imagem recebeu de um elemento diferente no conjunto A, né? Então, ela é uma função bijetora, ok? Alguma dúvida? A senhora pode mandar essas coisas aí Tia, lá no grupo. tem que mandar no grupo, tia, para ver se eu estudo mais, tia. Faz o seguinte, me pede no PV, porque a gente não tem autorização para mandar aula gravada direto no grupo, tá? Eu posso mandar os slides. Mas quem quiser a aula gravada, me pede no PV, tá bom? Ok. Tá bom, tia. Vai ter atividade? Vai ter uma pequena atividade, tá? Mas eu quero que vocês já comecem a estudar todo o conteúdo que a gente trabalhou com vocês esse semestre, tá certo? Para que a gente, esse semestre, esse bimestre, para que na nossa avaliação, né, a próxima aula vai ser uma aula de revisão, tá bom? Então, como vai ser uma aula de revisão, você vem com a dúvida para eu poder tirar a sua dúvida e você fazer uma boa prova, tá bom? Certo. Tá certo, tia. Então, A prova vai tia. começar quando? Oi? As provas vai começar quando? Na outra semana, certo? Passando essa semana na outra. Meu Tchau, Deus. tia. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.